Bom, vamos lá. Vamos começar agora a Masechet Meilá. Masechet Meilá, como o próprio nome já fala, ela fala sobre aqueles que são Hayavim, que são, em quais casos são obrigados a trazer Meilá. Ou seja, alguém que teve um proveito sem querer de uma coisa que era Kodesh, do Ekdesh, do Beit HaMikdash, ele tem que trazer Meilá, ele tem que pagar o principal, mais um quinto, e trazer um Korban Hashem Meilá. A Meilá pode ser Meilá Shelanah, uma Meilá de proveito, a pessoa tem proveito do Kodesh, ela tem que pagar o proveito que teve mais um quinto e o Korban. Ou o Meilá pode ser Meilá Shelotzah, que ele tirou da propriedade do Kodesh. Um Gizbar, por exemplo, o tesoureiro, ele tira do Reshut do Kodesh para outro Reshut. Esses são os dois casos. Tem uma halakha especial, a gente vai ver no sexto Pérez, que Meilá também pode ser Shaliach. A pessoa que fez um Shaliach com Meilá, o que mandou o Meshalech, ele que deu, que vai ser Hayav e não Shaliach, diferente de todas as outras coisas que a gente fala que é Shaliach Lidvar Averá. Geralmente a gente fala que não tem Shaliach para fazer Averá. Nesse caso, é uma exceção. Vamos lá. Daf Beit fala Mishnah. Kodesh Kodashim Shechatan Badarom. Kodesh Kodashim, que geralmente deveria ser feita a Shechitá no Tzafon, no norte, que fez a Shechitá no sul, no Darom, Moalim Bahem. Ainda tem Meilá. Ou seja, toda vez que eu nessa Masechet falar Moalim Bahem, a Kavaná é que isso pode ter Meilá. Que a pessoa que tiver proveito, ela vai ter que pagar o principal, mais um quinto, mais Korban Hashem Meilá. E toda vez que estiver escrito En Moalin, que não se tem Meilá, ou seja, não recai sobre isso mais o din de Meilá. Sobre isso que foi feito escrita no lugar errado, apesar de estar passul, Moalin Bahem, ou seja, tem din de Meilá. Shchatan Bedarom é que Daman Bessafon fez a Shchitá no sul e recebeu o sangue no norte, ou Shchatan Bedarom, ao contrário, fez a Shchitá no norte e recebeu o sangue no sul. Shachat Bayom Bezarak Balai, ela fez a Shchitá de manhã e só jogou o sangue no Mizbeach de noite, ou que fez a Shchitá Balai, Bezarak Bayom, fez a Shchitá de noite e jogou de manhã. Ou ou fez a escrita fora do tempo ou fora do lugar. Moalim Baem, todos esses casos ainda está passivo de ter Meilá, em todos os casos sim tem Meilá. Kama Beshua, Kol Shayala Shaat Eter Lakoanim, En Moalim Ba. Vechol Shelo Ayala Shaat Eter Lakoanim, Moalim Ba. Rabeshua falou uma regra. Todos aqueles korbanot que teve tempo permitido para os koanim comerem antes dele ficar passul, foi feita o trabalho de um jeito certo, até que jogou o sangue inclusive, e aí a partir daí os koanim eles já podem comer carne do korban. Então ele teve um momento que o koanim pode comer do korban, não tem mais Meilá, foi terminado o trabalho. Não é mais considerado Mishulchan Gavó, vamos dizer assim, não é mais considerado um Kodshei Hashem. Já foi permitido para os Kohanim comerem. Agora, todo aquele que não teve nenhum momento permitido para os Kohanim, esse sim ainda tem Meilá. Quais são os que já teve momento de permissão para os Kohanim comerem? Shelaná, por exemplo, sobrou carne do Kodshei Kodashim
depois da muda shachar do dia seguinte. Foi feito disso notar, sobrou. Veshinit meá, que foi impurificado, e agora impurificado não pode mais comer. Vesheatzá, que saiu fora da zará, e foi proibido por causa de Yotze. Vez o Isheloia, Lachad Edela Koanim, e qual é aquele que não teve um momento permitido para os Koanim comerem? Shenishchatá, Chutzelizmaná, Chutzelimikomá, foi feita a shkitá pensando em comer fora do templo, fora do lugar. Veshekiblu psulim verakot damam, ou que pessoas psulim que não poderiam estar trabalhando receberam o sangue e jogaram ele no misber. Nesses casos não teve nenhum momento que o Kohen já pôde comer, ainda é considerado Kodesh Hashem, sim tem meila. Fala Gmará, a gente falou na Mishnah, Kodesh Kodashim, que fez a shkita no lugar errado no sul, tem meila, pshit, é lógico. Mishum de shkita madarom afkinu midinei meila, por que a Mishnah fala? Porque fez a shkita no lugar errado, a gente tiraria ele do din de meila? Isso tem que falar Gmará para você me falar isso, porque será que a gente poderia pensar? Olha, Amarula falou Amarabiocha, Mendrabiocha, no Kodashim Shemetu, e a Tsumidei Meilat, vai Torá. Medin Torá, os Kodashim que morreram, morrida, eles saíram do dentro de Meilá, a Hanami Kodesh Kodashim de Gabendarom, queimado de Hankinun Dame, talvez os Kodashim a gente poderia pensar que aquele que foi feito acho que está no lugar errado no sul. É como aqueles que morreram de morte morrida, que é mais falando que não. Kodashim Shemetu Lo Chazuklal. Os Kodashim que morreram nunca foram propícios, então eles saíram de Meilá pela Torá. A fala da Roma, aquele que foi feito que está no sul. Nehidei Dorauila, Kodashim Avarolila, Kodashim Kalim. Acho que está no Darom, no sul, ela não é boa para o Kodashim, mas seria boa para o Kodashim Kalim para outro tipo de korbanot. Lá, mas Nebidei Kohadei fala morar para que falar tudo isso. Seria para que falar todos esses casos, né? todos esses exemplos na Mishnah. Seria repetição de cada um. Por quê? E tá na Shkatá no Madarão, se falasse só o caso de fez a Shkatá no sul e recebeu o sangue do norte, a Kadeit, Beu Meilá, Mishum de Kabalat, Matsafon, a gente falar o quê? Lógico que tem Meilá, recebeu o sangue do norte, que é onde deveria ter recebido. A Vashkatá, mas a Veron, ou ele vai Kabalat da Barão, Mava. Nafik me dei Meilá. Agora, mas quando faz que está no norte e recebe o sangue no sul, uma vez que recebeu o sangue, que é o principal, o trabalho principal do Korban, foi no sul, tirou de Meilá, por quê? Porque o sul é tão hamur, que é como se tivesse morrido sozinho. Então vem agora falar que nesse caso também veita na raiz, se falar só, esse caso a minha mãe, mas não pode cravar, ou a gente poderia pensar que de manhã é a hora de trazer os korbanot. Uma vez que fez o korban de manhã, no tempo certo para fazer o korbanot. E mesmo que foi passul, porque foi fora do lugar, não é como se tivesse morrido morte morrida. Mas se fez o korban, se fez o shkita de noite e trouxe o sangue para jogar de manhã, a gente vai falar que fazer shkita de noite é como se estivesse morrendo sozinho, porque não é nem hora de fazer o shkita. E aí não seria mais passivo de meilá? Sim, é passivo de meilá. Veio entrar na shkita varara se falar só o caso de shkita de noite. Uma vez que recebeu o sangue de manhã, jogou no misbeach de manhã, e Meilá tem Meilá porque recebeu o sangue de manhã, se fez a shkita de manhã e jogou o sangue de noite, que é o principal do korban, ele vai lá os manacavau, queimado que não dá, mas seria como se tivesse morrido morte morrida, e não teria mais passivo de Meilá, valor de Meilá, que mais que lá em todos os casos tem. E para que falar o caso do fora do tempo, fora do lugar, ou seja,
fez o corban e pensou, na hora da shkita, em comer fora do templo, comer fora do lugar, para que falar esses casos? Oi, o Meratzin Pigulim. Uma vez que jogar o sangue nesses casos é um corban que está com pigul, ele está inválido. Você poderia pensar que jogar o sangue tiraria ele do caso de Meilá? Não tira, porque ele nunca teve momento que quando poderiam comer. E Beleu fala agora você também pode responder Yalu, Masherdu. Se subiram no Mizbeach, o que fez shkita no Darom no lugar errado. O que a gente fala? Desce do Mizbeach e não queima? Rabba Marimanu Yardu. Rabba fala se subiu, tira porque não é para queimar. E aí você fala se já subiu para queimar, deixa queimar. Aliba de Rabbi Uda de acordo com Rabbi Uda. Derrule alma não pligue. E ninguém discute de Malu Yardu se subiu, desce, não deixa queimar. Que pligue a Aliba de Rabbi Shimon de acordo com Rabbi Shimon. Ou seja, de acordo com Rabbi Uda que fala na Mishnah em Zvachim, se fez a shkita de noite e subiu os órgãos dele para queimar no Mizbeach, você desce, todo mundo concorda que a shkita no lugar errado também. A discussão é de acordo com Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon lá na Mishnah em Zvachim ele fala que se fez a shkita de noite e subiu os órgãos para queimar, deixa queimando. Então Rabbi Yosef, que Rabbi Shimon fala deixa queimando. Rabbi Amarach, Ad Kadol Kamar Rabbi Shimon ela benitan lemata, shenetanan lemala. No caso de korbanot, que o sangue precisa jogar no Mizbeach, embaixo, na parte de baixo do Mizbeach, você botou e se jogou em cima, ou Betanino Lemara ou se precisa jogar em cima e jogar embaixo, o Lulam de Shkatá me cobriu do Safon, mas que fez a Shkatá e recebeu o sangue no Safon no lugar certo. A Valacha, queima de Shkatá Badarão, uma vez que o problema já foi a Shkatá, que manda que não dá mesmo, como se tivesse morrido, uma morte morrida, que não fez nem a shkita no lugar certo, nem começou certo. Então, nesse caso, até Rabbi Shimon, de acordo com o Rabba, até Rabbi Shimon concordaria que também desce, não desce, não deixa queimar os órgãos. Tnan fala Mishnah, nossa Mishnah. Kodashim shkita no Darom e Alim Baem. Kodashim que fez a shkita no Darom, no lugar errado que deveria ser no Tzafon, no norte, tem Meilá, é passivo de Meilá. Bicho, mas Rabbi Yosef Nicha, ela Rabba Kash, mas Rabba tá caché, porque Seraba assume que o corban foi feito escrito no lugar errado. É como se tivesse um corban que morreu de morte morrida, não tem meio lá. Mas Moalim Ben Miderabanan. Maika Ben Deoraita Lerabanan. Qual a diferença de meio lá, Mideoraita e Miderabanan? Deoraita Mishalim Homesh. Deoraita, quando faz o meio lá, paga um quinto a mais, além do principal, um quinto mais o corban. Derabanan não paga um quinto, só paga o principal e achar meilá o corban. O Mika meilá midrabanan fala que tem meilá midrabanan? E tem, Demarula falou la marabeu hanan. Kodashim shemet yatsu midei meilá de Torá. Kodashim que morreram de morte morrida saíram não é mais passivo de meilá pela Torá. Alma mideoraita loit. Midrabanan itbeon. Midoraita não tem, mas Midrabanan sim. A Hanai Midrabanan aqui também é Midrabanan. Lembra fala que Marata Lehadeula de Amarabiohanan. De acordo com Rabba, a gente falou na Mishnah, o que falou Ula em nome de Rabiohanan. Se a gente já estudou isso, para quem estudar isso de novo? Afargav de Tanina. Isrech Deula, mesmo que a gente falou isso no Mishnah, precisa do que falou no nome de Rabbi Yochanan. Sabe que nós poderia pensar, aqui no nosso caso, Kodesh Kodashim, que foi feito a shkita no lugar errado no sul, ao invés de no norte, as pessoas não ficam assim enojadas, elas não vão se sentir intimidadas de ter proveito, vão acabar aproveitando. Veio o Ramim falar que tem problema de meio lá.
Aval Kodashim Shemet Uvdulin Meon. Os Kodashim que morreram de uma morte morrida, ninguém quer, todo mundo quer sair fora, porque não teve escritar. Eima, afilo Melá Drabanan Ló, mesmo Melá Drabanan não teria, mas falando que sim tem. Metunamitanina, a gente viu, Anenemina Hatat, que Shei Chaya, Lomala Sheif Gom. O din de Meilá Midrabanan nos Kodashim Kimeto, a gente viu na Mishnah mais pra frente, quando fala a pessoa que tem proveito do Hatat, que tem um Hatat que tem um defeito, quando ela está viva, o Hatat, Lomala Sheif Gom, até que o Meilá vem quando ela tem alguma defeitozinho de pelo menos um chave prutá, ou que vale menos chave prutá porque teve proveito. Que sheimeta que vai denene colcheu mal. Agora, depois que morreu, qualquer proveito é Meilá. Salkadat Hamina, você poderia pensar, Hatat balat mum hatat, que tem um defeito oil. Velochazer é capará, lobedilin miná, uma vez que ela não pode trazer capará enquanto ela está viva, porque ela está com defeito, as pessoas não se desfazeriam ou não ficariam separados dela, uma vez que a Kedushá não é tão rígida. E aí, quando ela morrer, tem uma suspeita grande que as pessoas vão desprezar e acabar tendo proveito. E por isso, Ramim falaram que tem que ter Meilá, Aval Kodashim Tmimim, Oel Vechazer Echapará, Uvdilim Minerhon, mas Kodashim Tmimim, que está inteiro, que morreram, uma vez que eles poderiam ter tido capará, quando estavam vivos, as pessoas ficam mais separados delas e têm mais cuidados. Ei Malor, Ramim não decretariam de ter Meilá, Miderabanan, Kamash Melan, que sim, que até aqueles, então por isso que me falar em nome de Rabi Yochanan, que até os korbanot completos, íntegros que morreram, Chachamim também morreram de morte morrida, Tiknu Meilá, que não pode ter proveito. Hazak Baruch.